Irmãos, bom dia. Estou mandando aí o devocional de Mateus 28. Confesso que quando eu me propus a mandar, não me atentei a alguns detalhes. Este capítulo de Mateus, eu percebi que, se comparado com os demais evangelhos, com os outros 3 evangelhos que falam do mesmo tema, ele não é tão rico em detalhes, como é, por exemplo, os evangelhos de Lucas ou os evangelhos de João, quando falam tocante à ressurreição de Cristo. Mateus aqui descreve a ressurreição de Cristo de uma maneira bem sucinta, de uma maneira bem direta, não se atentando muito a alguns outros detalhes que Lucas e João, por exemplo, deram. Mas eu creio que exatamente aí estaria então o ponto focal, estaria o que deveríamos prestar atenção. Mateus vai direto ao ponto, talvez querendo nos passar algumas coisas que nos outros evangelhos passaria despercebido por conta de inúmeros outros detalhes que tem. Mateus 28, eu dividiria ele então em 3 grandes partes. A primeira parte falando da ressurreição, a ressurreição em si, que vai do versículo 1 ao versículo 10. A segunda parte seria a mentira dos judeus, do versículo 11, até o versículo 15. E por fim, a aparição de Jesus aos seus discípulos lá na Galileia, do versículo 16 ao versículo 20. Explicando cada uma dessas partes. Na primeira parte, onde Mateus vai falar propriamente da ressurreição, vemos que o anjo, quando ele foi anunciar as boas novas da ressurreição, ele deu àquelas mulheres 4 grandes mensagens. A primeira mensagem: não tenhais medo. Ou seja, a realidade da ressurreição de Cristo deve nos trazer alegria e jamais medo. Nós não temos que ter medo que Cristo ressuscitou, pelo contrário, foi pela ressurreição de Cristo que fomos libertos. A segunda mensagem que o anjo passa é: ele não está aqui. Ou seja, Cristo não está morto. Logo, não temos que procurar Cristo em algo ou em um lugar que ele não está. A terceira mensagem, ainda dessa primeira parte da ressurreição, é o vinde e vede. A ressurreição ela foi um acontecimento histórico e aquelas mulheres naquela época puderam presenciar verdadeiramente aquele fato, aquela história que estava se concretizando naquele momento. E por último, a quarta mensagem está lá: ide, pois, imediatamente dizer a seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. Ou seja, a alegria da ressurreição de Cristo ela deve ser compartilhada. Vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Já a segunda parte deste mesmo capítulo, que é a mentira dos judeus, que vai de 11 a 15 nos versículos, nos mostra que as autoridades judaicas elas corromperam os soldados romanos para que esses dissessem que o corpo de Cristo tinha sido roubado pelos próprios discípulos dele. Ou seja, o diabo, desde aquele momento, desde aquela época, já vem tentando destruir a verdade do Evangelho, a verdade que o Evangelho quer nos passar.
Mas até hoje a verdade do Evangelho prevalece. Ao longo desses séculos, milhões e milhões de pessoas têm crido e proclamado essa verdade. E por fim, a terceira parte deste capítulo, que vai falar da aparição de Jesus aos discípulos. Cristo ele deu a missão aos seus discípulos para anunciar a boa nova. Mas ao mesmo tempo ele sabia que seus discípulos passariam por muitas provas, passariam aí por muitas provações. Por isso prometeu que estaria com eles, Cristo estaria com os discípulos e que não os iria abandonar. Nós temos que fazer a nossa parte, então. Nós temos que fazer a parte do ide e levar e proclamar a todo o povo a glória e a anunciação do nome de Jesus. Aquelas mulheres que ao amanhecer do primeiro dia foram ver o sepulcro vazio, nos dão um exemplo para que não podemos estacionar na dor e no sofrimento. Elas não se contentaram em permanecer como os outros discípulos estavam naquele momento, talvez passando por alguma comiseração diante de um fracasso aparente, talvez, mas não, elas foram diferentes, elas caminharam para ver. Mas ver o quê? Elas mesmas não sabiam que elas iriam ver. Por isso, quando Jesus se revelou e se anunciou, e ele mesmo falou que o sepulcro estava vazio, elas foram tomadas por uma alegria muito grande, né? Talvez no profundo dos seus corações elas já tivessem a certeza de que Jesus estava vivo, porque confiavam, né? Elas confiavam na palavra do Mestre. Elas foram privilegiadas e foram escolhidas para serem as primeiras anunciadoras da ressurreição de Jesus. E fazer daí um paralelo, abrindo um parênteses, uma pequena brincadeira. Eu já ouvi algumas pregações falando que Deus escolheu as mulheres para levar a boa nova, porque sim, porque as mulheres levariam mais rápido, né? Elas levam mais rápido as notícias. Mas enfim, elas foram privilegiadas. E sem titubear, sem falar porquê, mas alguma outra coisa, elas obedeceram à voz do anjo e partiram depressa. Com medo, lógico, mas correram com uma alegria sem fim, uma alegria prazerosa para anunciar a notícia aos seus discípulos. No caminho, enquanto estavam voltando para a Galileia, o próprio Jesus lhes ordenou: alegrai-vos. Nós precisamos sair também do nosso temor, da nossa acomodação diante dos fracassos desagradáveis e ir buscar o Cristo ressurreto, experimentar a sua força, para com muita alegria sair e anunciarmos a presença na vida das pessoas. Assim como muitos de nós que também paramos no sofrimento. Às vezes nós mesmos paramos no sofrimento, mas nós temos que criar coragem, se levantar das cinzas e sair, se alegrar, para que outros que estão outrora passando pela mesma situação possam ver em nós essa mudança. Cristo não falou que confiar nele não traria sofrimento. Pelo contrário, talvez mais sofrimentos, porque seremos e somos mais tentados
pelo diabo. Mas confiar em Jesus, quando você confia em Jesus, o sofrimento e a dor passam a ser apenas um trampolim para um estado muito melhor de vida. Então, temos que nos alegrar, porque Cristo ressuscitou, e este deve ser o motivo da nossa alegria. Agora fica uma reflexão. Será que a gente continua acomodado nas coisas que outrora não deram certo em nossa vida? E se estamos acomodados, por que não saímos à busca de Jesus, mesmo achando que ele ainda está sepultado? Eu acho que foi a ideia que Mateus queria passar, por isso que não colocou muitos detalhes como os outros evangelhos colocaram. Devemos nos alegrar simplesmente porque Cristo ressuscitou e está vivo e está entre nós. Amém? Então fica aí o devocional de Mateus 28.